Hoje eu vou trazer o meu review sobre o final de Stranger Things, sobre essa confusão envolvendo a expectativa dos fãs por um novo episódio da última temporada, o tão falado episódio 9 secreto. Quero falar também um pouco sobre o futuro da série Stranger Things, em especial sobre Stranger Things 85, que é uma série animada de Stranger Things que vai sair ainda em 2026, e queria falar também um pouco sobre os possíveis novos jogos de Stranger Things. Bora lá! E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Humberto Pereira, eu sou doutor em Ciências Sociais e pesquiso sobre cultura, economia, política, entre outras coisas. E nesse tipo de vídeo aqui, eu debato sobre cultura pop, filmes, séries, jogos, tentando puxar um pouco para a minha área de pesquisa. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre o final de Stranger Things. Eu entendo as pessoas que estão dizendo que acharam que o final foi morno, foi corrido, que faltou ação, que a luta final foi muito rápida, foi anticlimático, que parece que o roteiro foi feito no ChatGPT. E eu vou ser sincero, eu concordo com a maioria dessas críticas. Eu acho que a luta final realmente foi muito fraca, foi muito rápida. Eu acho que faltou aos produtores assistirem Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, porque eu acho que os fãs estavam esperando uma luta final muito grandiosa entre a Eleven e o Vecna. Eu também estava esperando por essa luta final mais elaborada, e o que a gente teve foi uma coisa mais burocrática, como se o episódio final fosse um problema que precisava ser resolvido, cujas pontas precisavam ser amarradas para que a série pudesse ter sido encerrada completamente. Pro pessoal que tá dizendo que o roteiro do episódio final foi feito no ChatGPT, que foi feito com inteligência artificial, eu acredito que não foi isso. Eu tô do lado do pessoal que acha que não foi uma questão de utilizar ou não utilizar a inteligência artificial. Eu acho que a questão é que muita gente deve ter mexido nesse roteiro final. E aí quando muita gente mexe no roteiro, o roteiro fica sem personalidade, o roteiro acaba ficando muito fraco. Eu tenho a sensação de que de um lado, a própria Netflix queria encerrar a série Stranger Things, eu não sei porquê, porque o pessoal adora essa série, então realmente dá essa sensação de que tudo foi meio corrido, e de outro lado eu senti que parecia haver um problema entre os atores. Pelo menos com relação à atriz que faz a Eleven, a Millie Bobby Brown, boa parte dessa última temporada eu tinha a certeza de que ela não queria estar ali. Inclusive, a pior cena da temporada, do meu ponto de vista, é a despedida dela e do Mike, onde eles supostamente deveriam dar um beijo de despedida, e que foi uma coisa assim horrível de assistir. Mas no geral, foi finalizado. Terminou como se fosse uma novela, o vilão foi derrotado, e todos os mocinhos conseguiram seguir suas vidas de forma tranquila e com bastante felicidade. Então, quando eu terminei de assistir o último episódio, eu também fiquei com aquela sensação de que eu queria mais, mas eu consegui entender de que eles realmente quiseram encerrar a série de qualquer jeito e ponto final. Depois que eu fui saber que os fãs estavam desesperados, acreditando que tudo que aconteceu no último episódio teria sido algum tipo de sonho criado pelo Vecna, e que o final de verdade seria o episódio secreto, o episódio 9. E parece que um bocado de gente ficou esperando esse episódio 9 sair, e ele não saiu, e o pessoal ficou mais triste ainda. Essa história do episódio secreto, do episódio 9 da última temporada, não faz nenhum sentido, porque o último episódio, ele teve 2 horas, e dá pra ver que o pessoal gastou uma quantidade enorme de recursos pra conseguir fazer aquele negócio. E inclusive o episódio final passou no cinema em várias salas dos Estados Unidos. E aí depois disso tudo, o pessoal fazer mais um episódio e dizer que o episódio anterior de 2 horas não teria valido nada, pra mim não faz nenhum sentido. Entretanto, eu concordo que teria sido uma grande jogada de marketing e que teria conseguido mobilizar a base de fãs do seriado e a internet de uma forma absurda. E eu acho sim que isso teria sido bastante interessante. O que importa agora é o seguinte, o seriado Stranger Things, tudo bem, ele pode ter acabado, ele pode ter sido encerrado, finalizado, só que o universo Stranger Things, ele continua. Com certeza nós teremos uma série da Eleven, porque no seriado ficou meio que em dúvida se ela tinha conseguido escapar ou não. Tudo agora vai depender da própria Netflix e da própria atriz. Porque pelo que eu entendi, eles construíram uma situação em que eles poderiam seguir em frente apenas com a Eleven. Tanto no formato seriado, um seriado só da Eleven, quanto no formato filme, já que Stranger Things é um grande fenômeno mundial, e já que Stranger Things já passou no cinema, faz todo sentido que a série continue agora só com a Eleven, mas agora com filmes e não necessariamente como um seriado. É uma possibilidade. No próprio seriado já foi construído a argumentação de como é que a Eleven teria sobrevivido, e existe um vilão que sobrou na história, que é o próprio governo, que pode continuar perseguindo a Eleven e que pode ser o grande antagonista de um filme ou de um seriado da Eleven. Inclusive, essa foi a parte que mais me incomodou na 5ª temporada de Stranger Things. Quer dizer, existe essa agência do governo, esse grupo militar do governo, que faz todo tipo de coisa errada, conduz experimentos completamente ilegais, e que em nenhum momento existe uma movimentação dos personagens para enfrentar essa organização governamental. Quer dizer, o que eu mais senti falta no final de Stranger Things
foi dos personagens indo a público, procurar a justiça, procurar a mídia, denunciar o governo para que a Eleven pudesse ter uma vida tranquila sem necessariamente precisar viver escondida. Isso seria perfeitamente possível. Mas a grande questão é, me parece que eles não quiseram debater sobre isso, porque seria um debate muito interessante que envolveria a população tentando, dentro de uma democracia, combater um governo que estaria agindo na ilegalidade. Mas como eu falei, me parece que eles quiseram guardar esse vilão para o futuro de Stranger Things, seja no formato seriado ou seja no formato de filme com a Eleven seguindo sua história. E talvez essa possibilidade da construção de novos produtos do universo Stranger Things tenha sido exatamente aquilo que acelerou e comprometeu a finalização do seriado. Para quem se esqueceu, já foi anunciado há algum tempo a série Stranger Things 85, que é uma série animada da Netflix, que vai contar eventos entre a segunda e a terceira temporada do seriado. E a proposta do seriado Stranger Things 85 é criar uma série animada no estilo dos desenhos dos anos 80, como por exemplo Caverna do Dragão. É em cima desse tipo de sentimento nostálgico que eles vão tentar trabalhar agora. Então pode ser sim que essa nova série animada Stranger Things 85 tenha de alguma forma atrapalhado na condução do desenvolvimento dos últimos episódios de Stranger Things. E agora que a gente está falando de uma animação, o pessoal pode ficar livre para eles trabalharem da forma que eles acharem melhor. A série vai ser muito mais barata e eles podem produzir quantos episódios eles quiserem, porque o início, o meio e o fim de Stranger Things já está consolidado. Só que o universo Stranger Things é muito maior e eles podem contar quantas histórias eles quiserem. E a gente tem que lembrar ainda que Stranger Things também é videogame. Os personagens de Stranger Things, eles têm aparecido em alguns jogos, como por exemplo Fortnite, e existem jogos de Stranger Things, como por exemplo Stranger Things 84 e Stranger Things 3. E a gente tem que lembrar que a Netflix já tem a sua área de jogos, a Netflix já é uma produtora de jogos, ou pelo menos já investe em jogos, e hoje em dia videogame já é uma indústria que bate de frente, que compete com a indústria do cinema. Então eu tenho pra mim que eles também vão investir em algum videogame de Stranger Things com mais profundidade, com mais investimento, com mais dinheiro. Eu acho que faz todo sentido a Netflix investir muito dinheiro, centenas de milhões de dólares, para fazer um jogo de Stranger Things que agrade a sua base de fãs e que realmente possa ser um sucesso de vendas. Inclusive, vamos lembrar, Stranger Things é baseado em Dungeons & Dragons, o que quer dizer que eles podem sim transformar Stranger Things em um videogame de Dungeons & Dragons. Não tem pouco tempo nós tivemos um jogo de Dungeons & Dragons ganhando o jogo do ano, que foi Baldur's Gate 3. Se o pessoal da Netflix pensar bem, bastaria chamar o pessoal que fez Baldur's Gate 3, que é o estúdio Larian, e falar para eles: produzam um jogo de Stranger Things no estilo Baldur's Gate 3. E com certeza essa jogada seria um sucesso. Até porque a Netflix tem dinheiro sobrando para investir nessas coisas. Diferente de outras empresas, a Netflix pode investir quanto dinheiro ela quiser em um jogo de Stranger Things, sem se preocupar muito se vai ter lucro ou não vendendo esse jogo. Porque o plano da Netflix é vender assinaturas, é fidelizar cada vez mais o seu consumidor. Um jogo bem feito de Stranger Things com certeza faria muita gente pagar a assinatura da Netflix só por causa desse jogo. Então eu acho que é muito provável que agora que o seriado acabou, muito provavelmente eles vão investir sim em algum jogo de Stranger Things com mais atenção. Fora que é o seguinte, quando você vai fazer um videogame, você pode recontar a história do seriado de outra forma. Os jogos de Stranger Things já fazem um pouco isso. Eles contam a história de Stranger Things, só que eles possuem a liberdade para recontar a história de uma forma que faça sentido no jogo. Então eles podem pegar toda a história do seriado e produzir um grande jogo com essa história. E pode tanto de um lado mudar as coisas problemáticas e de outro lado pode desenvolver as coisas que faltaram. A luta final, que no seriado foi uma luta bastante simples, anticlimática, pode ser transformada em uma grande luta muito divertida dentro de um jogo de Stranger Things. Inclusive, eu já vi isso acontecer. Por exemplo, eu gostei muito mais de jogar a luta final de Naruto no jogo Naruto Ultimate Ninja Storm 4 do que a luta final do anime. Eu me diverti muito mais jogando o videogame. Eu senti que eu fiquei muito mais realizado com a experiência que eu tive no videogame do que a experiência que eu tive assistindo o anime. Então talvez Stranger Things, o seriado todo, pode ser melhorado e pode ser corrigido no videogame. Em todo caso, como eu falei, o universo Stranger Things é muito grande, tem uma base de fãs muito grande e eles não vão deixar esse público sem ter o que consumir, pode ter certeza. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu pessoal, tudo de bom, aquele abraço, tchau.